Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja conosco. Que o amor de Cristo nos cubra nesse dia. Que o Espírito Santo nos guie mais esse devocional, em que eu quero começar fazendo algumas perguntas. Primeira pergunta que eu quero falar é saber de você. Em algum momento, nas suas orações, elas eram respondidas mais frequentemente por Deus? Em algum momento da sua caminhada, da sua jornada, as suas orações eram mais correspondidas? Se você fizer um momento de recordação, se você olhar e para trás na sua caminhada com Deus, elas eram mais atendidas no início da sua caminhada de fé? Você já desejou voltar a viver os primeiros passos, os primeiros dias de devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo? Aqueles dias que parecem ter ficado para trás, já em um passado de repente distante, e que de repente você não consegue se enxergar voltando a viver esse passado. Se analisarmos, se você fizer essa análise junto comigo, muitos dos heróis da fé, em que a própria Bíblia nos mostra quem são, eles passaram por momentos onde parece que Deus estava distante deles, onde Deus se permanecia em silêncio. Nós poderíamos, por exemplo, analisar e citar alguns exemplos desses heróis da fé que se permaneceram distantes de Deus, como, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Daniel, o próprio Cristo e os seus apóstolos. Na história da igreja, grandes líderes mencionam, ou melhor, mencionaram também o fato de que de tempos em tempos Deus parece que ficou em silêncio, ficou calado. Eu mesmo já vivenciei essa experiência, onde parece que as minhas orações não eram ouvidas ou correspondidas. Eu sei o quanto esse momento é difícil, e que de repente você deve estar passando por elas. Por momentos em que de repente as suas orações não são ouvidas, não são correspondidas e parece que Deus esqueceu de você. Mas eu fiz uma descoberta. Eu quero compartilhar com você. A descoberta que eu fiz na minha caminhada até aqui, porque até aqui ele tem me ajudado, é que esse aparente silêncio faz parte da sua forma de ensinar, da forma de Deus nos ensinar e nos corrigir. Ao ficar no silêncio, parece que é aquele professor que está aplicando uma prova, que fica calado, olhando para os seus alunos, e ele conhece a resposta de todas as perguntas da prova, mas ele fica ali caladinho. Ele nos ensina, ao ficar calado, o quanto nós devemos permanecer na fé. Quando ele fica calado, é um momento em que nós mais firmamos a nossa fé. Esse aparente silêncio, esse aparente não se mostrar, não se revelar para você ou para mim, ele nos ensina uma outra coisa: o quanto somos dependentes dele, o quanto necessitamos de sua presença, o quanto necessitamos de sua graça e sua misericórdia. Deus, ele tem estado quietinho com você? Então permaneça firme, permaneça na sua fé. Depois da cruz, veio o amanhã de ressurreição. E a glória de Deus, ele vai ressurgir sobre você no tempo certo. Ele ressurge no tempo certo para cada um de nós. É no momento de maior tribulação, é no momento de maior angústia, quando nós achamos que ele não responde, então ele vem
e nos abraça como um pai que nos ama. No devocional de hoje, o Espírito Santo ele vai nos mostrar o melhor exemplo de fé. O melhor exemplo de fé o Espírito Santo nos mostrará hoje no devocional. Fé essa que nós, como filhos de Deus, devemos ter como maior exemplo. Se você puder, curva sua cabeça, vamos orar juntos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, guiando-nos pelas tuas veredas de justiça, não nos deixando desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ajuda-nos, Pai, a manter-nos a nossa fé, a esperarmos pelo teu tempo, não pelo nosso. Provê o pão do dia de hoje, Pai, como costumeiramente falamos, não o pão de amanhã, nem o da semana que vem, nem o do mês que vem, mas o pão de hoje. Proporciona tão somente o pão de hoje, que é o que nós precisamos e necessitamos, pois declaradamente somos dependentes de Ti e nada somos. Não merecemos a Tua graça, não merecemos a Tua misericórdia, não merecemos a Tua presença aqui conosco nesse momento. Ainda assim, o Senhor nos proporciona a graça, nos dá a Sua misericórdia e nos permite estar aqui conosco, conduzindo mais esse momento, mais esse devocional. Paizinho eterno, que acima de tudo, acima de todas as nossas necessidades, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 22. Nós vamos ler o Salmo inteiro. São 31 versículos maravilhosos. A palavra de Deus toda é perfeita. É boa, agradável para nos ensinar, para nos corrigir, no amor, na vontade de Deus. A leitura de hoje, quem vai fazer é a minha tia Jane. Se puder, tia Jane, pode ligar o microfone e começar a fazer a leitura para nós. Glória a Deus. O Messias sofre, mas triunfa. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me perseveraste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Com água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem
e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se afartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nasceu, porquanto ele o fez. Glória a Deus. Amém. Ô, glória! É maravilhoso esse salmo, é lindo, é poderoso, é majestoso. Ah, Jesus, esse salmo ele tem uma dupla ou até mesmo uma tripla aplicação para nós aqui. Por exemplo, a primeira, por um lado, a gente vê Davi repartindo a sua própria experiência de dor e angústia, né? Ele está agoniado aí o Davi, Jesus. A segunda aplicação que nós podemos ver claramente é a partir da perspectiva de Cristo. Este salmo aqui, ele expressa o que Cristo passou no lugar do pecador. E como Cristo alcançou uma grande vitória na cruz. A cruz é o maior símbolo de vitória. O terceiro ponto de vista aqui nesse salmo, ele pode ainda ser compreendido a partir da perspectiva dos nossos relacionamentos e experiências, daquilo que a gente vivencia, o qual nos traz valiosas informações sobre de que forma que nós vamos lidar com momentos difíceis da nossa vida. Um desses momentos difíceis, é quando o aparente silêncio de Deus soa nos nossos ouvidos como um grande barulho, né? Porque é complicado ficar sem ouvir a voz de Deus. Depois que você começa a ouvir a voz de Deus, é difícil ficar sem ouvir aí. É complicado. Eu passei por isso, eu sei como é. Bem, o Salmo 22, ele tem sido chamado de o Salmo da Cruz, né? O Salmo da Cruz, por causa das referências claras, né, do sofrimento expressamente vivida por Cristo. Então, os escritores aqui no Novo Testamento, eles aplicam diversos versículos desse valioso salmo ao sofrimento de Cristo e à sua ressurreição. Nenhum cristão consegue ler esse salmo e não enxergar aqui o sofrimento de Jesus. O que era algo simbólico nas palavras de Davi, ele se torna real em Cristo. Cristo, ele vivencia cada palavrinha que Davi escreveu nesse salmo. É incrível isso. É um salmo profético. É um salmo profético.
É difícil, né? Toca o coração imaginar a agonia de Cristo, né? Todos os meus ossos, né? Quando Davi fala que todos os meus ossos estão desconjuntados, Jesus. A agonia é grande, apesar da confiança em Deus, quando seu pai o abandonou por causa do propósito de levar sobre si o pecado que nos pertence. E aí o Salmo ele já começa com as palavras de Cristo, né? O Salmo começa, olha, meu Deus, por que me abandonastes? Parece que Deus às vezes não ouve a nossa oração. Parece que a gente ora e nada acontece. Tem um céu de bronze. Tem uma placa de bronze aqui que não permite que as minhas orações cheguem a Deus, né? Você já passou por isso? Muito bem. De repente você está passando por isso, né? De repente você está vivendo esse momento. O Salmo, ele é um convite para uma reflexão. Se você parar para pensar, você foi convidado para uma reflexão, desde as primeiras perguntas que eu te fiz hoje pela manhã, assim que nós iniciamos esse devocional. Se você não viu, está aqui comigo ao vivo, acompanhe depois no gravado, pelo menos o início. As perguntas que foram feitas. Para que você possa ali refletir acerca do sofrimento de Cristo, do seu amor por nós. Nós somos incentivados a reviver, ou melhor, a rever frequentemente as cenas finais do nosso Redentor Jesus Cristo. E diariamente, cotidianamente, momentaneamente, todos os mentes aí que você imaginar, que se refiram ao momento de nós refletirmos sobre a manjedoura de Cristo, o momento que ele nasce, que ele vem a esse mundo, até a sua ressurreição. Ao meditar assim, em seu grande sacrifício por nós, a nossa confiança nele ele será mais constante, o nosso amor ele é vivificado, ele renasce diariamente. Nós somos mais profundamente íntimos no Espírito. Se você olhar para a cruz, todas as vezes que você estiver diante de um problema, você vai perceber o quanto Cristo sofreu por nós e o quanto você deve perseverar. O salmista, ele expressa uma enorme dor. Você leu aí comigo. Ele fala acerca de como ele tem necessidade de ter Deus por perto dele. Davi, ele quer Deus ali pertinho dele, sabe? Senhor, segura aqui na minha mão e vamos junto. Por que ele faz isso? Porque, claro, ele está sufocado. E não há um sistema de apoio humano para socorrê-lo. Você vê que ele descreve animais de Bazã. Bazã é uma localidade em Israel onde eram alimentados os melhores animais, os melhores bois, os melhores animais eram alimentados lá, os animais mais fortes vinham daquela região. E ele dá essa referência desse local para mostrar o forte poder dos animais que o afligiam. Não tinha como ele resolver a parada, não tinha como ele resolver a parada. Não dava para ele pegar a espada e resolver, não dava, não tava. De repente você está nesse problema aí que você se rapaz, as suas decisões, as decisões que você tomou te levaram para um momento em que nada que você faça vai resolver. De repente você está vivendo esse momento. Eu vivi esse momento também, gente. Davi aqui, ele descreve como está carente e ferido. Adversários terríveis se opõem diante dele de tal forma que a energia de Davi, toda a vitalidade de Davi se esgotaram. De repente você já tentou de todas as formas aí resolver com o seu braço, né? E não resolve. E pode ter certeza de uma coisa, não vai resolver. Os seus inimigos, eles são muitos e têm grande força. Os desafios, eles são terríveis. O que Davi pode fazer? Onde Davi pode arrumar socorro, ajuda?
o que nós podemos fazer, o que você pode fazer, aonde, ou melhor, onde você pode buscar ajuda. Então, Davi ele avança para o reconhecimento que há apenas uma única fonte de onde ele deve recorrer. E qual é essa fonte? O próprio Deus. O salmista ele faz aqui um grande apelo, aplicando a presença e a proteção de Deus. Por que ele faz esse apelo, pedindo a proteção de Deus, a presença de Deus na vida dele? Ele faz esse apelo porque ele sabe que se Deus estiver próximo e envolvido, então, independente do resultado, ele vai ficar bem. Independente do resultado, irmão, independente do resultado do problema que está afligindo a sua vida, se Deus estiver com você, pode ter certeza que você vai estar bem. Pode ter certeza disso. Isso é promessa de Deus para nós. Jesus, ele diz, nesse mundo você vai ter aflição, irmão. Mas o quê? Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Ele não esconde, o Davi aqui, ele não esconde a tristeza dele, a depressão. Mas o que é que ele faz? Ele suplica. Lá no verso 19. Tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo ao meu socorro. Olha a súplica que ele faz aqui no verso 19. Então, muito embora ele esteja vivendo um problema terrível na vida dele, olha o que ele declara no versículo 21. E tu me respondeste. Ele está vivendo o problema. Ele está no meio do redemoinho. O barco dele está balançando lá para cima e para baixo. Mas ele dá uma súplica e em seguida ele fala, mas tu me respondeste. Ele fala com confiança. A partir do versículo 22 aqui, Davi fala como alguém cujas as suas orações foram respondidas, mesmo estando no meio da tribulação, sabe? A tempestade jogando o barco dele de um lado para o outro, vai virar, vai afundar. E ele começa a dizer assim, ô, valeu, tenho certeza que deu tudo certo já. No meio das tribulações. Davi, ele fala como uma pessoa cujas orações foram respondidas, afirmando que o Senhor o ouviu no meio de sua aflição. E então, a partir do verso 22, ele começa a falar que ele vai liderar o povo a louvar a Deus. 23. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem todos vocês, descendentes de Jacó. E ele conduz o povo a louvar no meio das tribulações. Ele convida e ele direciona, vamos louvar. Irmão, eu sei que às vezes é difícil a oração, né? Às vezes tem momento que você se senta aí do lado da sua cama, no seu quarto, sozinho e apenas chora. Eu sei disso, eu já fiz isso. Tiveram momentos na minha vida que eu tive que sentar aqui no quarto, aqui nesse chão, e a única coisa que eu fiz foi chorar. Porque nem forças para orar ou para clamar eu tive. Naquele momento eu botei louvor. E aí me veio um louvor do Delino Marçal, Deus é Deus. E foi naquele momento que eu mais louvei a Deus e foi naquele momento que eu mais orei a Ele. Quando tudo aparentemente estiver fora do controle, quando você achar que Deus não está te ouvindo, você deve colocar em prática todos os princípios desse salmo. Pega ele e lê.
Você pode sim declarar a vitória antes que a vitória realmente aconteça. Como? Através da fé. Através da fé. Os filhos de Deus, eles não precisam crer para ver. Se você é filho de Deus, você não precisa ver. Você precisa apenas crer. Isso chama-se fé. É o suficiente para mim e para você. Este é o exemplo de Jesus aqui. É o exemplo. É o exemplo de Cristo. É o exemplo do leão da tribo de Judá. E esse ele pode ser também o seu exemplo, o meu exemplo de fé. Se você está aflito com algum problema hoje e não sabe, quando der 8 horas da manhã que começarem a vir as cobranças, como que você vai reagir a elas? Se você está aflito nesse momento, ou aflita nesse momento, e não sabe como que vai proceder o dia de hoje, se você está vivendo esse momento como eu também vivi, momento que de repente você abre a sua geladeira e não tem nada para comer, se você está vivendo esse momento, eu convido você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e a escutar e me acompanhar nessa oração, se você tiver sem forças para orar. Quando eu terminar, eu vou parar de gravar e se você quiser ligar o seu microfone e falar alguma coisa, fale. Somos todos aqui irmãos em Cristo. E se você puder, coloque um louvor aí na sua casa, no seu celular, e entregue esse dia para Deus. E deixe com que Ele conduza. Porque não é pela força do seu braço. E não é na hora que você quer. É pela força do poder de Deus. Ele criou tudo, Ele pode tudo. É pela vontade dEle e o tempo dEle. Não o nosso. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse maravilhoso momento e essa maravilhosa palavra. O quanto somos edificados, Senhor, diante de Ti. Obrigado, Paizinho, porque até que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos livrado do homem mau, do laço do passarinheiro. Pai, tem momentos que a gente não ouve a Tua voz, momentos que eu já passei por isso, mas que foram necessários para me corrigir, são necessários para que nós possamos passar pelas correções. E muitos dos nossos irmãos não entendem isso. Pai, foi no silêncio em que eu mais aprendi contigo, Senhor. Foi no teu silêncio em que eu mais aprendi contigo. Cuide dos meus irmãos em Cristo, que nesse momento estão aflitos, angustiados, ansiosos, depressivos. Que eles possam ter lido esse salmo com amor e com carinho, porque é o teu próprio Espírito Santo falando com eles, para que eles possam manter a fé, completar a carreira até a volta de Cristo. Que breve, breve, muito breve, nós teremos um encontro maravilhoso com Ele nos céus. Sim, Paizinho, temos certeza absoluta disso. Cuida de nós, Pai. Dá força para cada um de nós superarmos esses momentos difíceis, Senhor. Nos guia, Pai, pelas tuas veredas de justiça, resplandecendo a luz do teu rosto sobre nós. Cuida de nós, Paizinho. Queremos estar debaixo das tuas asas todos os dias das nossas vidas, porque são nesses momentos, Pai, que nós nos sentimos tão acolhidos. São nesses momentos em que nós sentimos-nos seguros, quando estamos contigo dentro do nosso barco.
Fica aqui, Pai, não nos abandona. Escuta a nossa voz, Senhor. Ouve o nosso clamor, o nosso pedido de socorro. Cuida de nós, Pai. Em nome de Jesus, proporciona-nos o pão do dia de hoje. E que acima de tudo, Senhor, acima da necessidade de cada um aqui, aquilo que cada um aqui está colocando diante de Ti, todo o sofrimento, toda a angústia, toda a dor, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Amém.